Boa noite. Hoje a gente vai apresentar um pouquinho sobre o nosso trabalho de hidrologia. Eu sou o Luiz Gustavo. Eu sou a Julia. Eu sou a Martina. A gente escolheu a bacia do Rio Bonito, que fica na região de Joaçaba. E foi pedido para a gente, então, para que a gente delimitasse a bacia e também para a gente calcular algumas características físicas e morfométricas da bacia. Daí eu posso estar aqui como essas características, que seriam a área da bacia, o perímetro da bacia, o comprimento do rio principal, a largura média da bacia, o fator de forma, índice de compacidade, densidade de rios, densidade de drenagem, altitude máxima, mínima, média e mediana e declividade total do curso d'água. E também a gente teria que comprovar as 4 leis de Orton. Então, o primeiro passo para iniciar o trabalho foi ir no site da CIRAM, que é o Centro de Informações de Recursos Ambientais de Hidrometeorologia de Santa Catarina. E nesse site a gente foi aqui em mapas digitais e fez o cadastro para fazer o download e ter acesso ao shape das cartas. Aqui a gente primeiramente baixou a carta de 1 para 50 mil, mas a gente não conseguiu encontrar uma bacia de ordem 5 que nem foi solicitada, então a gente acabou utilizando de 1 para 100 mil. E a carta utilizada foi a de Ossaba. Para começar, nós abrimos a carta que baixamos no site da IPAB no ArcGIS. Nessa carta, vários arquivos, mas o que a gente precisa para delimitar a bacia mesmo vai ser o curso de água e a curva de nível. Nós selecionamos esses dois shapefiles e com esses dois a gente consegue delimitar utilizando a ferramenta Straight Segment no Editor. Ali a gente seleciona e vai fazer a delimitação manualmente, seguindo a curva de nível. E o resultado que a gente conseguiu obter através dessa ferramenta foi esse aqui. Para dar continuidade ao trabalho, precisamos dos dados somente da bacia delimitada. E para isso, realizamos o corte da bacia para fazer os cálculos necessários. Como a gente tem a bacia delimitada e o arquivo DEM da mesma localização, a gente consegue sobrepor um ao outro e obter os dados da bacia, do raster somente da bacia. Assim, a gente fez um corte usando a ferramenta Extract by Mask. Então, colocamos o DEM e também a bacia delimitada. O resultado que obtemos, então, é o DEM dentro da bacia. Então, depois a gente fez a determinação da ordem dos rios, segundo as leis de Orton. E para isso, primeiro, a gente teve que cortar o curso d'água utilizando a ferramenta Clip. O resultado está aí na tela. Então, depois de fazer isso, a gente foi com a ferramenta Select Features para selecionar todos os rios de ordem 1. E a gente depois editou, utilizando a tabela de atributos, para mudar a ordem para que a gente tinha determinado. Depois disso, a gente foi em Selection e criou uma nova camada com os dados selecionados. A gente, então, repetiu esse processo para os rios de ordem 2, de ordem 3, ordem 4 e ordem 5. Outra parte necessária para a realização do trabalho é fazer a curva ipsométrica, que representa o estudo da variação da elevação dos vários terrenos da bacia hidrográfica. Essa curva ela vai relacionar a cota com a porcentagem da área acumulada. Para obter os dados, nós utilizamos a ferramenta Reclassify, a partir do modelo de elevação. Com ela, nós obtivemos esses intervalos da cota, que podemos escolher para manter os valores definidos. As áreas representadas de cores diferentes nessas bacias representam a área de drenagem de cada intervalo de cota. A partir dessas informações, nós conseguimos obter uma tabela através da ferramenta Zonal Statistic Table, onde já se encontra a área parcial de cada intervalo. Com esses dados, nós conseguimos montar a curva ipsométrica no Excel. Outra parte que nós precisamos fazer é encontrar o perfil do rio principal.
Para isso, nós temos que criar uma camada só com o rio principal da bacia. Nós utilizamos a ferramenta Clip para fazer isso, só que essa ferramenta ela ainda deixa algumas falhas no segmento do rio. Então, nós temos que usar outra ferramenta depois dessa, que é o Unsplit Line, que vai tornar o rio um segmento só. Depois dessa ferramenta, a gente ainda vai usar o Interpolate para assim a gente clicar na ferramenta 3D Analysis e criar o Profile Graph. Através do 3D Analysis, então, a gente consegue retirar o gráfico do perfil do rio. Agora, então, eu vou mostrar aqui uma tabela resumo para concluir o nosso trabalho. Então, como parâmetro, a gente usou a bacia que a gente pegou do site da Epagre. Daí, a área da bacia deu 179,82 km². O perímetro da bacia deu 61,33. O comprimento do rio principal deu 33,03 km. A largura média da bacia deu 5,44. O fator de forma da bacia deu 0,16. E isso representa, então, por ser um número baixo, que ele tem baixas chances de dar enchentes quando comparado com um fator de forma um pouco maior, mas com a mesma área. O índice de compacidade deu 1,28. A densidade de rios deu 3,34. A densidade de drenagem 1,31. A altitude máxima deu 1.001 metros. A altitude mínima deu 470 metros. A altitude média deu 769,29 metros. A declividade média deu 8,47. A altitude mediana deu 730,52. E por fim, a declividade mediana da bacia deu 21,22. E assim, então, a gente encerra nosso trabalho. Como é que eu finalizo?